Meu nome é Nadine Clausel, eu sou professora titular aqui da Faculdade de Medicina, tenho uma longa trajetória aqui no Hospital de Clínicas, que começou quando eu vim fazer a prova para a residência médica para a medicina interna em 81. A prova foi no dia seguinte à minha formatura, onde eu me formei na então chamada Faculdade Católica de Medicina. Nem pude fazer festa, porque no dia seguinte era a prova da residência e eu tinha só me inscrito para fazer essa prova aqui no Hospital de Clínicas, apesar de eu nunca ter colocado os pés aqui. Aí passei aqui na medicina interna, fiz 3 anos de medicina interna aqui, sendo que meu 3º ano foi muito direcionado e orientado pelo professor Baldi, que foi o grande modelo da minha residência. E é importante mencionar que durante a minha formação na Católica, todos os verões e todos os invernos eu fazia estágio de verão na enfermaria 38, que era uma enfermaria da URGS, onde eu conheci pessoas que me ajudaram também a tomar essa decisão, porque estavam migrando para cá como professores, que era a Tânia Furlaneto, o Guinter, que foi uma pessoa muito importante na minha formação também cardiológica, o próprio Nego Cos, Anonato, toda essa turma estava migrando da Santa Casa para cá e eu passei verões, desde o meu 3º ano da faculdade, todos os verões, todos os invernos ali, fazendo estágio com eles e fiz todo o meu ano de doutoranda na 38, já vendo eles, essa turma vindo para cá e eu quis vir atrás deles, num certo sentido, assim, e entendendo que aqui era o futuro da medicina moderna, contemporânea, com um modelo que eu entendia que era importante de formação. Por isso eu vim para cá, fiquei 3 anos na medicina interna, terminei a medicina interna e fiz concurso e entrei como médica contratada da terapia intensiva aqui do Hospital de Clínicas, e fiquei mais 1 ou 2 anos, aí já conheci o professor Jorge Pinto Ribeiro, que estava voltando dos Estados Unidos, vinha ser a primeira aluna de mestrado dele, então já nessa ligação com a cardiologia, pela mão sempre do Baldi já, e o Jorge, então, meu mentor ali na pós-graduação. Depois, então, eu comecei a fazer os movimentos para seguir no doutorado, né, e aí busquei um PhD com bolsa da CAPES em Toronto. Então eu tive a minha vaga aqui na terapia intensiva que ficou congelada e eu fui para Toronto e fiz doutorado e pós-doutorado, então na área de ciência cardíaca e transplante cardíaco. Quando eu voltei para o Brasil, então em janeiro de 95, já com o professor Albuquerque na presidência, eu tinha construído já a ideia de que, por um lado, eu traria uma contribuição para o Hospital de Clínicas, que seria montar o programa de transplante cardíaco que não existia, e eu tinha feito a minha formação em Toronto nisso, e fui estimulada, eu diria talvez até desafiada pelo professor Albuquerque, que me recebeu na sala dele, me dizendo que em 40 dias eu tinha que apresentar por escrito o programa de transplante cardíaco do Hospital de Clínicas. E assim foi. Eu apresentei lá na sala do conselho aquilo que conceitualmente eu entendia que era importante para montar o programa. Tive todo o apoio da instituição, da cardiologia, da terapia intensiva. E nesse ínterim, a minha realocação no Hospital de Clínicas foi, então, como intensivista, que eu já tinha o título, trabalhando no pós-operatório da cardíaca, que foi uma construção, já olhando para essa questão do transplante, onde o Jorge foi muito importante, o Dr. Zago, o professor Zago era o chefe da cardiologia na época, também me apoiando, para eu fazer essa montagem do programa, atuando, né, como contratada ali, e ao mesmo tempo montando um ambulatório de insuficiência cardíaca, que já tinha uma semente ali com o Jorge, que orientava o professor Rode, hoje o diretor médico do hospital, era aluno de mestrado do Jorge, e então a gente na Zona 18 montou essa estrutura da insuficiência cardíaca, que é o celeiro, né, de pacientes que vão acabar entrando num programa de transplante, e assim foi. E naquele ano, nós estamos falando agora de 96, a gente fez o primeiro transplante em março de 96, no Hospital de Clínicas, com, evidentemente, todo o envolvimento da cirurgia cardíaca, na época o professor Jair Saad, o professor Gilberto Barbosa, e acho que como contratados ainda era o Eduardo Saad e o Orlando Vender. Então aí começou o programa, mas no final desse ano teve o concurso para professor
da Faculdade de Medicina, que sempre foi meu desejo, né? Na minha trajetória, ela também tinha o foco acadêmico e de pesquisa, né? Então, eu fiz o concurso em 96, novembro, e em abril eu fui chamada. Então, saí do cargo de contratado, como muita gente aqui no hospital, e virei, como a gente diz, virei a chave, né, para professora. Já tinha uma linha de pesquisa que eu tinha trazido de Toronto, envolvendo inflamação, insuficiência cardíaca, coronariopatia pós-transplante, e tinha uma bolsa de pesquisa do CNPq, porque eu apliquei para o grant do CNPq ainda em Toronto, e quando eu cheguei, eu fui, né, eu vi que eu tinha ganho a bolsa, então isso me ajudou a desenvolver um grupo de pesquisa em paralelo com todas as atividades assistenciais. E assim foi, né, começou a minha trajetória acadêmica ali em abril de 97, ao mesmo tempo coordenando e, né, tentando estruturar ainda mais o programa do transplante. E aí foi, com o tempo, né, a minha inserção na Faculdade de Medicina como docente iniciou aqui no Serviço de Medicina Interna, porque o concurso foi para Medicina Interna, não foi para Cardiologia, e depois de um tempo houve a minha migração, e assim como acontece com vários colegas, eu acabei sendo alocada no Serviço de Cardiologia. Então, eu acho que eu atuei na Medicina Interna uns 2 anos com equipes, depois fui para Cardio, e desenvolvendo pesquisa e agregando alunos de mestrado, de doutorado, tudo ao mesmo tempo. Aí nós já estamos falando de o ano de 2000, mais ou menos. E aí, alguns anos depois, né, tendo passado por departamento, colegiado, coordenando a comissão científica do Hospital de Clínicas, uma série de atividades que a gente acaba fazendo, né, os pilares aqui do Hospital de Clínicas, né, ensino, pesquisa e assistência, eu acabei sendo sondada e convidada pelo professor Sérgio Pinto Machado. Nós estamos falando de final de 2004, que estava montando uma nova chapa, né, para a sua terceira gestão como presidente do hospital, onde o professor Amarílio, né, compunha como vice-presidente médico. Eu devo dizer que Amarílio e eu fomos contemporâneos da residência, muito próximos, e tenho certeza que isso também tem um dedinho dele, né? Ele, em algum lugar ele deve estar vendo, deve estar dando risada. Certamente ele me botou nesse caminho, porque eu não conhecia o professor Sérgio Pinto Machado, e eu, enfim, não estava envolvida nas coisas de gestão de forma alguma, muito menos das coisas políticas, né? Sempre envolvida com coisa acadêmica, pesquisa, paciente. Mas aí eu entrei nesse grupo da gestão, né, assumindo então a coordenação do antigo que se chamava GPPG, e aí foram 8 anos, foram 2 gestões, foi a gestão do professor Sérgio e depois a primeira gestão do Amarílio como presidente, né, aí foram 8 anos. E isso fez com que, de uma certa forma, eu me afastasse um pouco, bastante talvez, da área assistencial em relação ao programa. Então, isso teve um preço, o programa desacelerou, a gente não tinha uma equipe dedicada, a gente só foi conseguir retomar isso anos depois com força, e o programa acabou se tornando efetivamente constante, com bons desfechos, agora sim, quando a gente conseguiu montar uma equipe anos depois. Devo dizer também que a minha trajetória da gestão, ela me fez com que nesses primeiros 8 anos eu pudesse conhecer muito do Hospital de Clínicas, coisas que a gente, quando está na planície, como a gente chama, envolvido com aluno, com residente, com paciente, etc., a gente não se dá conta de toda a estrutura que existe por trás para que tudo funcione, ou pelo menos procure entregar ou dar as condições para que as pessoas aqui façam os seus papéis. Então, aprendi a conhecer o hospital e a respeitar muito pessoas e estruturas que eu não conhecia. E depois, então, eu migrei para a segunda gestão do Amarílio como presidente, me convidou para ser vice-presidente médica ali com ele. E aí, então, depois desses mais 4 anos, enxergando ainda outras áreas de gestão agora da assistência, eu acabei, então, entrando na presidência do hospital, numa primeira gestão em que não teve oposição, né? Era uma coisa meio... Enfim, eu já era móveis e utensílios, eu acho, aqui.
E aí foi a minha primeira gestão na presidência do hospital, que dá ainda uma outra dimensão de tudo que eu já tinha aprendido do hospital. 16 a 20 foi a primeira gestão, e depois de 20 a 24 foi a minha segunda gestão, né? Então foi uma longa trajetória e foram períodos que moldaram algumas coisas do hospital, e eu acho que junto com o time, né, a gente acaba fazendo muitas coisas a várias mãos, a várias cabeças. Eu sempre me enxerguei muito assim e tive a felicidade de trabalhar com pessoas que entendem isso, né, no sentido de ter autonomia. Assim, eu não acho que a gente faz nada centralizando decisões, e acho que a gente conseguiu construir uma coisa muito colegiada nesses anos. Mas foram muitos anos, e eu acho que hoje, olhando para trás, foram 19 anos e meio da gestão. Meio porque no meio do caminho ali de acho que foi em 2018, o hospital aderiu à lei das estatais, né? Então, isso foi em uma metade de ano, então a gente não completou 4 anos do segundo mandato, foram 3 anos e meio, mas mesmo assim é muito longo, né? Então, eu acho que a gente precisa, talvez, olhar para trás e ver o que poderia ter sido diferente, né? Mas eu olho e vejo que foi bastante tempo. Talvez eu tenha me acomodado um pouco, exatamente por desgaste de metais ao longo de tanto tempo. Teve a pandemia, né, na gestão ali, na segunda gestão, foi em março de 2020, né, que fechou tudo, que foi bem no período da consulta, que começou aquela confusão e a gente acabou conseguindo fazer a consulta em tempo hábil, mas logo em seguida, né, distanciamento e tudo mais, e foram 2, 3 anos extremamente desgastantes para todos nós, e aí na nossa finaleira do segundo ano desse mandato ainda teve a enchente, né? Então, que também demandou muito de todo o hospital, né? E nos preocupou muito a ponto de pensar o quanto que o hospital estava conseguindo entregar o que tem que entregar para a sociedade, com tudo do jeito que foi, paralisado, sem água, esperando caminhão-pipa, uma coisa impressionante que aconteceu. Mas, enfim, isso acaba dando uma visão para a gente. Eu vejo, assim, da minha trajetória com muita humildade, assim, de ter contribuído para que esse gigante pudesse continuar funcionando apesar dessas adversidades, e trabalhar com pessoas tão diferentes e conseguir agregar as pessoas em propósitos comuns, assim. Eu acho que o nosso grupo conseguiu isso, sabe? Diferenças, né, de visões, etc., mas eu acho que o bem comum sempre foi um norte do nosso grupo, sabe? Então eu saí com o coração muito tranquilo, assim, cansada, eu acho, né? Então, achando que precisava realmente dar um espaço para mim mesmo, para minha vida pessoal, e entendendo que outras pessoas com outras visões, com outro pique. Como eu disse, eu acho que eu sofri um pouco do desgaste de metais, eu estava me sentindo sem energia, talvez. E o hospital não merece isso, o hospital merece pessoas dedicadas e que conheçam o hospital a fundo para fazer funcionar, sabe? Não dá para entrar aqui achando que fez cursos disso, daquilo outro, tem que conhecer como é que funciona. E tem muita gente que tem uma trajetória muito intensa aqui no hospital e que pode contribuir. Um ponto que permeou, então, esse meu tempo na direção do hospital, especialmente o meu tempo como VPM, depois como presidente, foi a expansão do Hospital de Clínicas, né, que era uma necessidade absoluta de expansão de área física, visto o crescimento inercial, assim, de pacientes e de complexidades, era fundamental. Então, aqui eu acho que é um mérito muito grande do Amarílio, que conseguiu que fosse colocado dentro do plano de aceleração do crescimento do país, né, do MEC, um compromisso na época de perto de 500 milhões para fazer a expansão com esses 2 blocos novos.
Então, isso é um mérito importante, acho que foi uma conquista muito bem articulada com o Ministério da Educação, mas teve um papel importante da força da presença do Amarílio, especialmente com o conselheiro Paim, que era o secretário executivo do MEC naquela ocasião, e foi fundamental para a assinatura da época, acho que agora presidente Dilma, se eu não me engano. Isso foi cumprido à risca, né? E, por outro lado, o hospital fez com que a obra acontecesse no tempo previsto e sem nenhum aumento de expansão de contrato em cima daqueles, agora eu não me lembro se era 509 ou 504 milhões de reais. Então, isso deu uma credibilidade ainda maior para o hospital frente a tudo que acontece em obras no país. Então, a obra aconteceu no prazo, apesar de todo o desgaste com questões ambientais, com a pedra que se encontrou ali na frente, que atrasou. No fim, deu tudo certo. A gente fez várias reuniões com o Ministério Público no meio ambiente, fizemos debates com a comunidade para que nada parasse. E eu me envolvi muito nisso, junto com a Amarílio e outros colegas, a engenharia, o jurídico. Então, obra praticamente pronta, estamos falando agora de final de 2019, né? Eu já era presidente nessa época, e aí a gente começa a se dar conta que estava acontecendo alguma coisa na China, né? do vírus, né? E aí nós fomos a Brasília fazer uma visita para o então ministro Mandetta, né? E aí um grande cartão de visita para nós, nos ajudou, foi o Gabardo, que na época era secretário executivo do Ministério da Saúde, gaúcho, né? Conhecia muito o Hospital de Clínicas, tinha feito residência aqui, inclusive, e fomos recebidos pelo Mandetta, e a gente foi lá e eu mostrei para ele, fizemos um folder, né? As fotos do Clóvis. Ministro, vai acontecer alguma coisa. Isso era janeiro de 2020. E nós estamos com isso prontos, vazio, com uma previsão de 2 andares de CTI para botar 105 leitos, vai acontecer alguma coisa grave. E ele entendeu, era um homem muito inteligente. E não tinha nada político da minha parte, uma coisa absolutamente técnica, né? Uma verba do governo federal que foi usada com absoluta lisura, no tempo correto, pronto, com um corpo funcional que a gente conhece a qualidade, né? Claro que eu não sabia o tamanho que ia ser a tal da pandemia, mas que a gente sabia que alguma coisa, tanto é que nós montamos o nosso grupo de contingência para começar a discutir o que fazer. No dia 27 de janeiro de 2020, a gente já tinha um grupo funcionando aqui, se preparando. E eu fui lá em Brasília antes disso, né? E depois, algumas semanas depois, fomos no Ministério da Educação, né? Que tinha aquele ministro cujo nome me escapa, mas era uma figura extremamente peculiar, porque aí a gente precisava de vaga, porque o Mandetta sinalizou que ia conseguir fazer uma portaria e os milhões para rechear pelo menos uma nova emergência e o CTI, né? E o Gabardo e todo mundo escrevendo o projeto, e depois passa a portaria de urgência no Congresso para a parte de equipamento, mas precisava das vagas. E aí nós fomos de novo a Brasília e bater a porta no MEC para as vagas, para o quadro. Ali foi uma conversa... Quadro de enfermagem? De tudo, médico, enfermagem, todo mundo, né, que precisava. A gente estava calculando tudo rápido, assim, mais ou menos o que se imaginava, né? E aí a gente... Foi um pouquinho mais... Uma conversa um pouco mais complicada ali, até pelas pessoas da interlocução lá de Brasília, mas no fim deu certo. E a gente, na época, tinha aqui, se eu não estou enganada, acho que a secretária executiva, não sei se não era a professora Maria Helena, tem que ver quem era. A gente tinha uma pessoa importante do MEC no conselho do hospital para nos ajudar. E aí a gente conseguiu 2.000 vagas, né? É o que vocês queriam? Era mais ou menos o que a gente calculou, né? Claro que eles não entregaram todas, a gente fizeram meio a conta-gotas, mas aquilo para a gente... Depois, quando começou a chegar a verba para a montagem, e aí foi um trabalheiro aqui 24 horas por dia do pessoal do compras para comprar tudo, né? Com escassez já, né, de coisas de terapia intensiva no mercado,
A gente sabia que também não ia conseguir, de uma hora para outra, montar tudo, então foi importante, a gente acabou agregando as vagas e os novos concursos de emergência, para a gente poder começar a atuar. A gente começou a atuar, acho que foi em abril de 2020, a gente conseguiu abrir novos leitos na emergência, que a gente fez uma mini UTI na emergência, já nova, porque todo mundo precisava de ventilação mecânica, né? Então ali foi a pandemia e aos poucos a gente acabou montando então os 2 andares de CTI. Então isso foi uma oportunidade, vamos dizer assim, uma tragédia, né? Mas que oportunizou, né, que a verba do Ministério da Saúde entrasse para a parte de equipamento e a verba do MEC entrasse para pessoal. Se não fosse isso, talvez a gente demorasse bem mais com aqueles prédios prontos, né? A dificuldade, eu conhecia muito bem a dificuldade de liberação orçamentária para qualquer coisa. Por mais que a gente diga que o hospital de clínicas é um hospital que é diretamente ligado ao MEC, não é assim, não é fácil. Tudo é muito, muito, muito sofrido. Mas a pandemia, a gente viu a oportunidade e eu acho que houve uma sensibilidade, especialmente do Ministério da Saúde. O Mandetta foi impecável nesse sentido. Então, a gente montou e continuou depois agregando mais e mais áreas para chegar naquilo que o hospital precisava, que era duplicar seu bloco cirúrgico, né, a CTI duplicada, uma emergência muito mais ampla, humanizada e tudo mais. Então, acho que esse é um legado importante que fica, junto com a dor de ter enfrentado a pandemia, né, mas que ela nos oportunizou. A gente tem que ser pragmático e entender que isso também fez com que a gente pudesse botar para funcionar aqueles 2 prédios, que tem uma marca forte do Amarílio como a pessoa que conseguiu a verba para os 2 prédios. Eles foram dentro de uma ótica, que foi encomenda, que foi feita na época, para a empresa de engenharia Bros, que não era aqui de Porto Alegre, uma encomenda de um prédio que fosse considerado prédio de pacientes críticos e de expansão de bloco cirúrgico, que é o bloco B. E o prédio C fosse um prédio com uma vertente mais administrativa e de ensino, para ter mais salas de aula, para montar um centro de simulação, para ter mais auditório, para dar mais conforto para a área de ensino e algumas áreas administrativas serem melhor alocadas. E esse foi o espírito dos 2 prédios. É importante lembrar que esse prédio aqui, o prédio A, ele foi desenhado lá na década de 40, na década de 50. Então aqui nós estamos falando de algo que foi desenhado em 2015, 2016, né? São 60 anos depois. Mas foi a preocupação de haver uma harmonização, de que houvesse comunicação entre o prédio matriz e os outros 2 prédios, né? Então, para cada andar, especialmente do prédio crítico, para cada andar houvesse uma comunicação com o prédio A, onde seguiam as enfermarias. Então, tudo isso foi pensado e foi encomendado e dessa forma aconteceu. Talvez a gente pudesse ter, e é claro, agora é engenheiro de obra pronta necessariamente, né, pensado que essa expansão de CTI, por exemplo, ela leva a uma necessidade de aumento de leitos. Se a gente pensar bem, o aumento não englobou aumento de leitos. E isso gera um gargalo. O aumento do bloco cirúrgico de 13 salas para 40 salas, que ainda não estão operantes, outro gargalo. Então isso está exigindo, já exigiu da nossa gestão, minha última gestão, pensamentos de como readequar áreas no bloco A para expandir leito, para poder abarcar esse fluxo. Então, isso é algo que, retrospectivamente, poderia ter sido pensado em conjunto. Nós, quando, enfim, a pandemia nos consumiu para fazer funcionar aquilo que precisava. Mas era nítido que, depois que serenassem as coisas, nós íamos nos deparar com um gargalo. Então, boa parte do meu segundo mandato foi quebrando a cabeça. A gente criou um grupo de plano diretor para pensar onde a gente poderia aumentar leitos. Onde a gente poderia, por exemplo, ampliar o centro obstétrico.
que não tinha previsão no bloco, e não teve, até hoje não existe, né? Entende? E aí, com a saída da CTI, do 13º andar, se fez uma migração. A gente foi, esse grupo que estava pensando o plano diretor já, depois de pronto lá, o B e C, já com a nossa gestão, pensou isso, como resolver os gargalos com o que se tinha no bloco A. Então, o desafogo, em parte, por exemplo, como eu citei, o 13º, a área toda administrativa, que a gente pode migrar para lá e abrir leitos aqui, tudo isso está sendo, e segue sendo discutido por um grupo que discute o plano diretor. Mas aí precisa de financiamento, precisa de recurso para isso. Nós tivemos, entre aspas, a aventura ou a oportunidade das verbas da pandemia. Toda e qualquer outra obra aqui dentro vai requerer orçamento novo com essa rubrica de mais obras. Isso não é de uma hora para outra. Então, o que eu enxergo para os próximos anos no hospital é um canteiro de obras interminável, até que tudo fique harmônico. No bloco A, algumas coisas, por exemplo, vou te dar um outro exemplo que vai ser bem importante. No bloco C, vai a previsão da hemodiálise. Então, vai abrir todo o espaço onde está a hemodiálise e a nefrologia aqui. Então, enquanto eu estava na direção, estava se pensando o que fazer com aquela desocupação que vai acontecer em algum momento, mas precisava primeiro arrumar recurso para fazer a nova hemodiálise, que eu acho que está andando, agora tem obras lá, né? Toda a área de endoscopia vai também para o 2º andar do bloco C, então vai liberar aqui, vai ampliar o CCA, vai ampliando o CCA, amplia a capacidade de fazer cirurgias pequenas de médio porte, ambulatoriais, o que é bom porque não precisa de leito. Então, o pessoal tem que ser criativo e ficar pensando isso, para dar certo esse encaixe, para dar fluxo em tudo isso, entende? Se fez ainda na minha gestão, acho que mais para o final, a expansão do Terceiro Leste. Né? Tinha uma área ali que era muito administrativa do Terceiro Leste, fez toda uma negociação com a turma ali para botar mais leitos ali. Leito de pediatria, de oncopediatria, que é necessário. Não, mas isso não é o plano diretor do BROS, isso né, já é a equipe do plano diretor, né, que pensando incessantemente como solucionar os gargalos. É interminável, a engenharia do Hospital de Clínicas não para nunca. Sabendo os espaços que se abrem aqui dentro, tendo planejamento, dá para fazer, desde que a gente busque o recurso e não fique uma área ociosa. Então, isso é muito estressante, assim, sabe? Por isso que eu já estava sem ideias.